Pessoal, vou fazer o último vídeo aqui antes do Enem e eu deixei esse vídeo para fazer justamente por último, porque é um tema importante, porque é um tema que pautou em nosso ano passado inteiro, né, que é a Covid, e eu vou relacionar isso com a globalização, porque eu acredito que isso seja um tema até de redação. Provavelmente, é bem possível que caia alguma coisa com a Covid para você relacionar, não exatamente com a globalização, mas talvez o que eu fale aqui sirva para pautar a redação, né, para dar um pouco mais de sustentação ao que vocês forem argumentar. Né? Bom, a questão inicial é qual é a relação da globalização e da pandemia. Tá? E aí a gente vai ver que há uma relação entre os países desenvolvidos serem aqueles que têm mais índices, né, mais altos índices de disseminação da doença, né, que tem maior número de mortos, né, não necessariamente, né, não que seja uma coisa estática, né, que é desenvolvido, então morreu mais gente. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas é que no início da pandemia, né, depois a gente vai ver nos mapas aqui, a gente vai perceber que há uma relação da disseminação da doença e dos países mais desenvolvidos. Né? Por que há essa relação? Né? Por que a globalização tem a ver com a pandemia e com a forma como ela foi disseminada? E aí a gente vai perceber que tem uma relação disso com a divisão internacional do trabalho, não é? O que é, cara, a divisão internacional do trabalho? Né? A divisão internacional do trabalho, ela age sobre o espaço mundial, né? Espaço global. Ou seja, se a gente pegar aqui um item, deixa eu pegar no celular, a gente vai ter o celular aqui, né? A gente pega o item pronto, acabado, né? Compra ele. Só que a gente não percebe que para a fabricação desse celular existe uma série de partes que são feitas ao redor do mundo, tá? E isso não é natural, não é que é uma coisa que acontece naturalmente, tá? Mas acontece porque existe uma lógica para a produção desse objeto, que seja um celular, mas pode ser um carro, pode ser um computador, qualquer coisa. Então, a gente vai perceber que as peças desse celular, por exemplo, as chapas que estão dentro dele, ou a matéria-prima, né, o ferro que compõe as pequenas partes dele, vem de diversas partes do mundo. Então vem da África, vem do Sudeste Asiático, né, e o software vem dos Estados Unidos, né, e você tem outras partes que vêm da Europa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, uma partezinha dele vem de cada parte do mundo. Então, esse celular ele roda, né, as peças que o compõem rodam o mundo todo até ele se formar como um objeto único. Né? E o que isso tem a ver com a pandemia? Tem a ver com o fluxo das coisas. Né? E a divisão internacional do trabalho é exatamente isso. Quer dizer que o mundo está ordenado para essa lógica. Então você vai ter países desenvolvidos que vão produzir determinadas coisas, né? Que é a parte da tecnologia. Né? Aquilo, as inovações, aquilo que é feito de forma inédita, inovadora, né? As novas tecnologias, vêm dos países ditos mais desenvolvidos, né? Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, né? Esses países inovam, né? Sempre lançam coisas novas, né? Da onde vem a Apple, né? A Microsoft, onde elas estão localizadas? Nos países mais desenvolvidos, né? No caso, os Estados Unidos. E aonde é feito? Né? Se desenvolve uma tecnologia nova, se desenvolve um projeto novo. Onde é produzido isso? Da onde vêm as matérias-primas para se produzir isso? Vem da África, vem do Brasil, vem da América Latina, né? A mão de obra é chinesa, né, muito provavelmente. O processamento desses materiais, né, a composição, a produção desses objetos é feito no Sudeste Asiático, por exemplo. Ou seja, se pensa lá nos Estados Unidos, se manda esse projeto, né, e a ideia para a China, ali é composto com materiais que vêm da África, que vêm da América Latina, e formam um objeto único que depois é vendido
né? E aí ele passa, sei lá, para um porto na Europa e chega até nós, né? Isso é a divisão internacional do trabalho. Ou seja, existe um ordenamento de produção. Existe uma ordem da produção no mundo. E essa ordem é imposta pelos países mais desenvolvidos, certo? Ah, mas ainda não entendi o que isso tem a ver com a pandemia. Bom, vamos lá. Os fluxos de materiais e pessoas seguem essa mesma lógica, né? Então, as viagens de trabalho vão para onde? Vão para os países mais pobres, que vendem a matéria-prima, ou vão para os países mais ricos, que produzem, que processam, que têm as ideias, que têm as inovações? Há uma concentração de capital nesses países. Onde há produção de tecnologia, onde há produção de novas técnicas, há concentração de capital. Porque quando você produz um celular, quem vende a matéria-prima, quem faz a produção desse objeto, fica com uma pequena parte, uma mínima parte do capital que é produzido aqui. Quem concentra o dinheiro é quem teve a ideia, o projeto, as novas tecnologias, não é? Há um ordenamento perverso, né? E assim o Milton Santos chama de uma ordenação perversa do mundo para expoliação dos países mais pobres. Essa é a ordem mundial. Há uma divisão internacional do trabalho em que você subtrai dos países mais pobres a mão de obra, a produção, né? As matérias-primas, em benefício dos países mais desenvolvidos, porque há uma concentração de capital nesses países, certo? E para esses países mais desenvolvidos, a concentração de objetos e de pessoas. Que objetos são esses? Todos eles. Há uma infraestrutura viária para a concentração de objetos nesses países, certo? Então você há uma melhor infraestrutura de metrô, aérea, naval. Então você há um fluxo maior de transporte para esses países, né? Ali se concentra mais porque ali há mais dinheiro, tá? Se há mais dinheiro, há mais necessidade de produção para gerar mais capital, certo? Enquanto que nos países mais pobres, né, que produzem as matérias-primas, você há um transporte viário muito restrito, né? Que você vai ter ali no máximo trens para escoar o ferro, minério de ferro, manganês, né, aquilo que se extrai para exportação. Então você não vai ter ali, não vai ter um aeroporto para atrair gente, tá? Porque hoje as principais viagens são viagens a trabalho. Tem o turismo, mas as principais viagens são a trabalho, né? Então as pessoas que vão trabalhar vão para onde? Nesses grandes polos de produção de tecnologia, de inovações, né? Que ao entorno dessa produção de tecnologia e inovação há toda uma infraestrutura, né? Bancária, financeira, né? De serviços, etc. Então ali se concentra. Por isso que ali há um fluxo maior de pessoas indo para esses locais, certo? E não para os outros países. Há também, mas bem menor, tá? Então vamos ver aqui no mapa que fica mais fácil para a gente entender. Esse mapa aqui é o de fluxo naval, né? Que é o principal meio aí de transporte desses produtos, tá? Esse celular aqui veio muito provavelmente dentro de um container em um navio. E aí a gente percebe que há esse fluxo, tá vendo? Essas linhas azuis aí no mapa, como ela se concentra no hemisfério norte, Estados Unidos, passa ali pelo canal de Suez, Ásia, Sudeste Asiático, China, é o que eu estou falando. Há um fluxo que segue esse ordenamento da divisão internacional do trabalho, ou seja, um fluxo de pessoas e materiais, objetos. Objetos, o que são objetos, cara? Não é só coisa pequena. Objetos é carro, automóveis, né? Celulares, computadores, alimentos. Isso tudo o Milton Santos, né, fala que são os objetos, são os fluxos de objetos, né? E aí a gente percebe essa coincidência, né? Esse fluxo saindo dos Estados Unidos, concentrando ali Sudeste Asiático e Estados Unidos, e um fluxo muito pequeno ali na África, na América do Sul, né? E aí vocês tenham quase certeza que essas linhas azuis aí
são linhas que estão carregando matérias-primas, não tenham muita dúvida disso, certo? Então, minério de ferro que está saindo do Brasil indo para os Estados Unidos, Europa, principalmente China, soja que está indo para a China, enfim. Mas percebam essa diferença, que há uma diferença nesse mapa, tá? Bom, temos aqui um outro mapa também, que é de onde vem o iPhone 6, né? É um esquema, né? Não é um mapa, mas a gente percebe ali, embora tá em inglês o mapa, mas é só estejam atentos aí às letras em vermelho, que são os países, né? Aí a memória RAM vem da Coreia, a câmera do Japão, os minerais raros da China e da Califórnia. Isso porque esse esquema ele ele não detalha todos os materiais, porque a gente tem aqui material menor ainda, outros minérios que vem do Brasil sem dúvida alguma, que vem da África sem dúvida alguma, tá? Aqui ele fala mais das partes que já tem um certo processamento, né? Como o módulo de Wi-Fi ali que vem da China também, a bateria que vem da China, tá? Mas ele não fala, por exemplo, o que compõe a bateria, de onde vem o que compõe a bateria. É até difícil encontrar na internet isso, para a gente perceber como a gente não consegue mais distinguir da onde vem o que. Existe uma certa alienação para a gente distinguir de onde vêm os objetos, certo? E o nosso questionamento aí final, e aí eu vou colocar um mapa aqui comparativo, qual a semelhança dessa lógica de produção com a rota de disseminação da Covid? E aí o mapa está aqui. Tá? Esse é o mapa de disseminação da Covid, por onde ela andou. O que a gente vai perceber? Aonde tem maior fluxo de material de pessoas, houve também um maior fluxo, né, de disseminação da Covid. Foram os primeiros países a apresentarem dados alarmantes aí da Covid, né, que vocês vão lembrar. Espanha, Itália, França, Estados Unidos, né, a China, começou na China, depois isso começou a espalhar por esses países. Depois de alguns meses, né, no mês de maio, junho, começou a ter dados alarmantes no Brasil também, né, e aí outros países também, do Oriente Médio, da África. Então percebam que há uma diferença entre os tempos, né, que inclusive na pandemia há uma diferença entre os tempos, né. Se em termos de produção, de técnica, tecnologia, de materiais e serviços, os países mais desenvolvidos são mais rápidos, né, vamos dizer assim, em termos da pandemia, eles também foram os mais propensos a ter uma propagação da doença de forma mais rápida. Foram os primeiros também a ter maior propagação da segunda onda, por exemplo. Agora que a gente está sofrendo as consequências aí da segunda onda, né, da Covid. Então, qual que é a relação disso com a produção, né? Esses países são os que têm maiores concentrações de pessoas, né, de materiais, há um maior fluxo, né? Então você tem um maior movimento em aeroportos, em portos, em estações de metrô, de trem, porque ali o capital ele está mais concentrado, há maior necessidade de concentração de capital. Para isso, para se concentrar capital, você precisa do quê? De concentração de objetos e de pessoas, né? E aí a gente se pergunta por que uma aldeia isolada na Amazônia, qual que é a chance de chegar a Covid-19 ali? Se não houver ninguém de fora indo para ali, não vai ter a propagação da doença. É um contraponto que se faz, tá? O sistema capitalista necessita da concentração de pessoas e objetos para reprodução do capital, que são exatamente as condições ideais para a propagação da Covid-19, né? Você precisa ter concentração de pessoa, né, em pequenos espaços, que é o que acontece, né? A gente está sempre concentrado em pequenos espaços, certo? Então o ponto é esse. Eu creio que se cair alguma redação, vocês podem argumentar nesse sentido, tá? Fazendo um paralelo, citando inclusive o Milton Santos, dependendo do tema da redação. Acho que é bem importante citar o Milton Santos. Olha, segundo o geógrafo Milton Santos,
há uma relação, não vamos falar que ele falou que tem uma relação da Covid com a Divisão Internacional do Trabalho, mas fala, Milton Santos cita a Divisão Internacional do Trabalho. Acreditamos que isso pode ser interpretado de uma forma tal, que há uma relação entre a Covid e a Divisão Internacional, que o mundo precisa ser ordenado a uma ordem do mundo, em que você tem países desenvolvidos, onde há concentração de pessoas e objetos, né? E aí vocês façam o paralelo com a Covid, tá? É um resumo, acho um tema importante aí para a prova toda, porque deve chover questões aí de Covid, tá bom? Então ficamos por aqui, tá? Qualquer dúvida vocês me questionem, tá? Então deixo aqui meu abraço, já vou deixar uma boa prova, sucesso para vocês, tá bom?